a gente chega no capítulo 12 da Carta de Romanos, mas eu quero começar com uma pergunta, uma reflexão aqui com vocês. O que você acha que é mais fácil? Mudar um hábito, uma prática de vida, ou a maneira de alguém pensar? O que é mais fácil, mudar um hábito ou a maneira de uma pessoa pensar? O hábito. Bom, mudar a mentalidade de uma pessoa é provavelmente a coisa mais difícil num ser humano. Alguém aceitar mudar a maneira de pensar é muito difícil. E é importante eu dizer aqui que eu não estou falando de mudar pensamentos triviais do dia a dia, certo? Ah, eu gosto de azul, de repente passei a gostar de branco. Não estou falando disso. Eu estou falando daquelas coisas que são absolutamente estruturantes. Aquilo que há de mais central dentro do ser humano. A gente vê isso na prática quando vemos uma sociedade que faz mudanças instantâneas, geralmente pessoas mais obsessivas, assim, querem tomar uma decisão do dia para a noite, rapidamente, e que isso dura 3 semanas no máximo. Então a pessoa diz assim, eu vou emagrecer, segunda-feira começa. Pô, quanta promessa que eu já fiz disso, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Foi muita. Amanhã minha vida muda. Até que chega quinta-feira. Aí eu falo, vamos pedir um hambúrguer hoje? Ou, por exemplo, pacientes que às vezes chegam na análise dizendo assim, eu quero mudar de vida assim em 2 meses. Eu falei, olha, você tem que buscar um curandeiro, não análise. Não tem como, é impossível, né? Ou pessoas que querem conhecer a Bíblia muito rapidamente com 5 vídeos do YouTube, ouviram 3 pregações e dizem, agora eu sei de teologia. Bom, também não sabe. Mas é interessante que, há um tempo atrás, surgiu uma ideia desse cirurgião plástico americano de que uma mudança de hábito, ela mudaria se você fizer 21 dias a mesma coisa. Se eu correr 21 dias, se eu comer certo 21 dias, eu mudo um hábito. No entanto, mais recentemente, a Universidade de Londres publicou um estudo dizendo que uma média para alguém mudar de hábito de verdade é de 66 dias, dependendo do hábito. Porque, assim, uma coisa é falar assim, eu preciso lavar as mãos quando chegar em casa. É um hábito muito mais simples do que eu vou me alimentar muito bem, sendo que você tem uma alimentação de miojo. Fala aí, Monique, que coisa trash, assim. Linguiça, sei lá. Nugget e... Nossa, arroz e alface. Então a pessoa fala assim, eu vou mudar minha vida. São coisas muito mais difíceis. Cada processo de mudança tem um tempo para aquilo. Então algumas mudanças podem levar quase 1 ano para que elas sejam, digamos assim, estabilizadas e repetidas ou automatizadas dentro de um comportamento. Só que quando eu fui pensando nisso, e obviamente o meu campo não é nem psiquiatria e nem a psicologia estritamente, eu fui para onde eu tenho mais conforto, que é a psicanálise, né? E eu fui ler alguns autores e, bom, isso aqui é uma questão interessante. Como é que basicamente funciona a nossa mente, né? A gente tem uma mente assim muito rica, muito diversa, mas ela tem alguns processos interessantes. A gente basicamente pensa de maneira automática as nossas emoções, aquilo que primeiro chega na gente, aquilo que automaticamente chega na gente, né? Depois das emoções, a gente tem o sentimento. O sentimento é uma coisa um pouco mais elaborada quando eu digo, olha, eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou ansioso. Já é uma capacidade egóica, no sentido de que o meu ego sabe dizer o que é isso que está dentro de mim, são os sentimentos.
Depois dos sentimentos vem o pensamento, que aí você vai decidir, eu vou fazer isso, eu não vou, eu vou manter essa minha raiva, eu vou ter que lidar com ela de outra maneira. Então, o pensamento é a capacidade de eu lidar com essas emoções, com esses sentimentos, e depois, por último, a ação. O que eu vou fazer, né? Então, esse processo da mente é muito importante, que quando a gente fala do nosso pensamento, ele não é uma coisa assim, necessariamente tão linear como eu estou colocando aqui, né? A mente é dinâmica, ela não é processos em cadeia, ela é uma coisa muito dinâmica, muito complexa nesse sentido. Bom, há uma diferença importante entre essa mentalidade, a nossa maneira de pensar, e opinião. Opinião a gente tem, por exemplo, no cenário político, econômico, a gente pode ter várias opiniões. Mas quando eu falo de mudança de mentalidade, eu não estou falando ainda necessariamente dessas opiniões que às vezes foram muito bem elaboradas, você estudou, você entende do que está falando e você tem uma opinião muito clara sobre aquilo. Quando eu falo de mentalidade, é de uma coisa um pouco mais profunda. Alguns autores da psicologia podem chamar de crença, eu posso pensar a partir do inconsciente, eu posso pensar a partir de várias coisas, mas eu estou falando daquilo que primeiro vem, primeiro aparece. Por exemplo, quando a pessoa fica frustrada diante de alguma coisa, o que domina ela? Imediatamente, a tristeza, a frustração, a raiva, o ódio, ela entra numa compulsão, sabe? Essas coisas são importantes. E aí, o ponto para a gente aqui pensar a respeito da nossa fé, por que você, Herbert, está falando aí sobre mentalidade, sobre essa capacidade da gente entender o nosso mundo interno? Porque o maior desafio da fé é a mudança de mentalidade. Você vai dizer assim, mas não é. O maior desafio da fé é outra coisa. Eu vou dizer, não, o maior desafio da fé é mudança de mentalidade. E aí eu vou gastar um tempo com vocês aqui pensando sobre isso e por que eu defendo essa ideia. Eu lido assim com igreja diretamente, pensando assim com pessoas, dando aula de teologia, ensinando, pensando igreja, lendo Bíblia junto, há muitos anos. E a coisa mais interessante disso tudo é que quase sempre as pessoas têm muita convicção de algumas coisas que muitas das vezes não fazem sentido, de maneira nenhuma. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Essa semana apareceu para mim, não sei porquê, deve ter sido o diabo, botou no meu algoritmo, um camarada dizendo o seguinte, para a igreja dele, se você quiser vencer na área financeira, que horas vocês têm que orar? Perguntando para a igreja. E a igreja falou, meia-noite. Eu falei, cara, de onde que... Meia-noite é a hora que tem que orar para melhorar a área financeira. Eu falei, de onde que esse cara tirou isso? Entende? Mas as pessoas absorvem essas verdades, essas ideias, pensando que, inclusive, por estarem numa igreja, um pastor com a Bíblia aberta falando é verdade. É de Deus. É uma coisa que elas têm que absorver. E você fala, mas Jesus ensinou esse tipo de coisa? Não. Mas como que ela sabe que é verdade? Porque alguém falou para ela, alguém ensinou isso a ela, né? Então a mentalidade é a coisa mais difícil e mais importante da fé. Não é à toa que Jesus gastou a maior parte do ministério dele fazendo o quê? Ensinando, pregando. O problema dos fariseus com Jesus nunca foi pelo fato de Jesus expulsar demônio e fazer milagre. Isso para eles, ok, tudo ótimo. O problema dos fariseus com Jesus tinha a ver com o que ele ensinava, com o que ele falava. Quando você lê, por exemplo, João capítulo 8, Jesus afirma a seguinte coisa, aqui está alguém que é maior do que Abraão. Os fariseus dizem, isso é blasfêmia, pegam pedra para atacar nele. O problema da religião, do tempo de Jesus, é com a mentalidade e com o ensinamento de Jesus. Então eu estou dizendo para vocês que o maior desafio da fé é a mudança de mentalidade. Por isso que eu vou ler Romanos hoje, capítulo 12, versos 1 e 2. Eu vou ler calmamente porque eu quero que o texto bíblico fale com a gente de alguma maneira antes da gente pensar sobre ele. O apóstolo Paulo, ele termina uma longa sessão de explicação teológica e agora ele vai para aspectos práticos da carta. De Romanos capítulo 12 até o capítulo 16 é um aspecto muito prático. Isso é, agora que você entendeu isso, então viva assim, então faça assim. Paulo diz assim, portanto, irmãos,
suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês. É importante a gente entender aqui que Paulo está lidando com uma igreja de judeus e gentios. A igreja de Roma era uma igreja muito misturada e era uma igreja no âmago do Império Romano, né? Porque hoje a gente não tem mais o Império Romano, mas a carta destinada aos romanos era o lugar central daquele tempo, daquele mundo. Era o lugar mais importante do planeta Terra naquele período do ponto de vista político, econômico, militar e por aí vai. Hoje é os Estados Unidos, né? A maior potência militar é os Estados Unidos. Mas naquele tempo era Roma, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte: entreguem o corpo de vocês. Isso é, a vida de vocês, tudo que vocês são, vocês devem dedicar a Deus por causa e por aquilo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo. E vocês vão dizer assim, mas Herbert, não existe sacrifício que esteja vivo. A lógica sacrificial do Antigo Testamento é que um animal precisava ser morto para que então Deus fizesse alguma coisa. Paulo, ele muda um pouco essa dinâmica e diz o seguinte: o sacrifício, a vida de vocês, não é uma vida morta, é uma vida viva, uma vida vivida. Então entreguem-se a Deus como um sacrifício vivo e santo. Aqui a gente tem que tomar um cuidado com uma coisa. Quando a gente fala santo hoje, na cabeça da maior parte das pessoas, e exclusivamente evangélicos, automaticamente se pensa em perfeição ou em perfectibilidade, alguma coisa dessa natureza. Só que santo aqui, a palavra do hebraico, é a ideia de ser distinto. Eu não gosto da ideia de santidade atrelada a desempenho moral, porque ninguém seria santo. Santidade tem a ver com distinção. Deus é santo, Deus é distinto de tudo e de todos. Deus não pode ser comparado a ninguém. Deus não tem iguais, Deus não tem alguma coisa que possa ser espelho para ele. Deus é distinto de tudo, ele é totalmente outro, né? Então, quando Paulo diz que vocês têm que entregar o corpo como sacrifício vivo e santo, pense, a minha vida é distinta, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Perceba que a adoração para Paulo, diferente do Antigo Testamento, o que era adoração no Antigo Testamento? O sacrifício ritual, feito no templo pelo sacerdote. Então o sacerdote pegava a ovelhinha lá, matava a ovelhinha, queimava a ovelha e falava: você está perdoado, Deus aceitou sua oferta. Paulo está dizendo que na nova aliança em Cristo, o sacrifício que Deus considera agradável é a vida da pessoa. Não é mais o que ela faz como ato ritual, mas é a vida que ela vive. Paulo está dizendo, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Adoração na Bíblia não é e nunca teve a ver com música. Música não é adoração. Tanto é que em João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela pergunta: Senhor, em que monte a gente tem que adorar? No monte que os samaritanos falam ou no monte que vocês falam? E Jesus fala: nenhum lugar nem outro. Porque vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração sempre esteve associada a sacrifício. E o que Paulo está dizendo aqui é que a vida cristã agora, por causa do que Cristo fez, tem que ser uma vida de adoração a Deus. Não de cantoria, mas uma vida vivida em conformidade com o Evangelho. Por isso que no verso 2 ele vai dizer isso: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Aqui pode parecer uma coisa meio esquizofrênica, né? Porque tem muito cristão que, em nome de texto como esse, diz assim: cara, eu não posso ir num Rock in Rio. Pô, eu não vou porque eu acho que é muita gente, eu não gosto daquela muvuca, mas eu gosto da música. Não pode ir a show, não pode ir, sei lá, ao que você quiser, ir teatro, não pode nada. Porque o cristão tem que ser alguém distinto do mundo. E a distinção do mundo passa, em algumas igrejas, pela roupa,
Então, para eu me distinguir do mundo, eu tenho que usar uma roupa diferente. Aí algumas igrejas dizem assim, não, roupa é demais. Mas então, vamos fazer o seguinte, para eu me distinguir do mundo, eu não posso frequentar certos lugares. Aí vai para o comportamento. Não, o comportamento não dá mais. Então, para eu me distinguir do mundo, eu tenho que estar associado, sei lá, a um tipo de ideia. Bom, e aí a coisa vai mudando como se ser cristão fosse, e não imitar o mundo, fosse isso. Só que o que mais tem no meio cristão é comportamento mundano, dos valores mundanos, sem que se repense esses valores a partir do evangelho. Vou dar um exemplo. Historicamente, a igreja sempre foi racista. Os puritanos, que sempre foram grandes avivalistas nos Estados Unidos, enquanto faziam culto no andar de cima da casa, mantinham escravos, pessoas escravizadas, no sótão e no porão de suas casas. George Whitefield, que foi um grande avivalista que viveu com John Wesley no século XVIII, uma das brigas entre John Wesley e George Whitefield foi pelo fato dele ter escravo, pessoas que eram escravizadas por ele. O que eu estou dizendo é que a lógica do mundo, ela não está necessariamente naquilo que a gente vê, mas na maneira como a gente vive e se comporta. Ela é muito mais sutil. O que é uma lógica mundana? Tudo aquilo que diminui o ser humano. Tudo aquilo que tira do ser humano o que nós chamamos de imagem de Deus, imago Dei, faz ele se tornar menor do que o humano. Então, quando eu olho para o apóstolo Paulo, dizendo, olha, vocês têm que ser um sacrifício vivo, uma vida que agrade a Deus, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Por isso que eu comecei falando de mentalidade. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Deixem que Deus transforme o modo de vocês pensarem. A palavra que Paulo usa aqui, em algumas versões, se você tem uma Bíblia mais antiga, é metanoia. Aí você vai dizer assim, o que é metanoia, Herbert? Metanoia é uma palavra central. Ela é uma junção de duas palavrinhas gregas, meta, hoje tem a meta do Facebook, é isso? É, né? A meta do Mark Zuckerberg, a meta dele. O que é meta? Além. E nós é mente, consciência. Metanoia é uma mente além, uma mente estendida. E aí é interessante que Jesus fala a mesma coisa que Paulo. Quando Jesus começa o seu ministério, em Mateus capítulo 3, verso 2, olha a primeira coisa que Jesus fala. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. João Batista fala, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus também, quando começa o ministério, ele fala a mesma coisa. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então João Batista fala que o reino do céu está próximo e Jesus fala que o reino de Deus é chegado, ok? A palavra que os dois usam é metanoia, ou mais literalmente no grego é metanoites, que significa essa expansão da mente. Qual é o problema na história da igreja? Essa palavra passou por um telefone sem fio. Basicamente, Jesus fala, expandam a mente de vocês. Só que Jerônimo, quando ele vai traduzir a palavra metanoia para o latim, na sua época, ele traduz como penitência. Penitência porque é chegado o reino dos céus. Daí toda a tradição da igreja que disse o seguinte, para que você entre no reino de Deus, você tem que fazer o quê? Penitência. Então você tem que se autoflagelar, você tem que fazer orações, tem que fazer jejuns, porque é esse o caminho de chegar no reino de Deus. Penitência. Lutero, ao invés de traduzir a Bíblia direto do grego, ele traduz a Bíblia do Jerônimo. Então ele pega a versão do Jerônimo de penitência e usa a palavra arrependimento. Daí a nossa complicação toda de associar o que Jesus falou a uma mudança de comportamento e de sentimento. Porque o que é arrependimento? Eu fiz uma coisa errada, meu Deus, eu estou muito arrependido, eu estou muito triste e eu tenho que fazer diferente.
Só que, no geral, esse tipo de arrependimento serve para muito pouca coisa, dura 3 horas. Chora, 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 acabou o choro, repete, né? Aquilo que Freud chamou de repetição ou compulsão. É um monte de gente neurotizado, culpado e com uma culpa persecutória que não ajuda em nada. E a pessoa diz, mas eu estou muito arrependido. Pois é, esse não é o processo de mudança. A mudança acontece quando a nossa consciência, o nosso mundo interno, tem capacidade de dizer, eu vou deixar isso e eu vou fazer aquilo. Aí sim a mudança. Enquanto isso não acontece, o que há é um ciclo de tristeza, culpa, repete. Tristeza, culpa, repete. Tristeza, culpa, repete. A compulsão é a repetição. Não para. É uma pulsão de morte infindável. Em alguns casos mais regredidos, essas pessoas podem, inclusive, entrar num processo de autoflagelo muito forte, né? Então, isso é muito grave. Mas o ponto aqui é entender o seguinte, Jesus falou, expanda a consciência de vocês, porque a maneira de vocês pensarem não vai funcionar para o que eu tenho a dizer para vocês. O reino de Deus não vai caber na lógica sistêmica de vocês. Então, abram a mente de vocês. Nesse sentido, eu vou trazer um ponto aqui que é fundamental para a gente entender Paulo. Voltando para Paulo agora. Mudar hábitos religiosos é mais fácil do que expandir a consciência para o evangelho. Jesus fala isso para os fariseus, né? Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Esse texto, literalmente, é um canto de ofício fúnebre dos profetas. Ai de vocês, fariseus, ai de vocês. Esse canto é um canto que os profetas faziam como uma denúncia. É um canto de ofício fúnebre. Por quê? Porque vocês atravessam terra e mar para converter alguém. Perceba que os fariseus, com a Bíblia na mão, atravessavam o oceano para converter alguém. Jesus fala, e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior do que vocês. Jesus está dizendo que existe certo tipo de conversão que piora a pessoa. Ao invés de melhorar, torna a pessoa pior do que era antes. 2 vezes mais filhos do inferno. Isso é chocante. E é mesmo. Porque são palavras muito duras de Jesus. Para um tipo de espiritualidade que faz missão, que converte alguém, mas uma vez convertida essa pessoa, Jesus fala, você está pior do que antes. A sua cabeça, a sua mentalidade piorou e muito. Por isso que quando temos hábitos religiosos sem passar por uma metanoia, o que acontece é que a gente começa a considerar que conversão é mudar de local sagrado e roupa religiosa. Então antes, nós aqui vivendo no mundo evangélico, católico, seja como for, dizia o seguinte, você frequentava a religião de matriz africana, você frequentava a religião hinduísta, você frequentava tal religião, você era ateu, então a sua roupa religiosa era aquela. Agora, o que eu quero que você viva é uma mudança de local religioso e de roupa religiosa. Se você fazia isso, agora você tem que fazer aquilo. Não é uma mudança do coração, não é uma mudança da estrutura de pensamento da pessoa. É uma mudança só da forma, mas sem alterar o conteúdo que habita o coração dela. Então a gente acha que isso é conversão. Mas quantas pessoas você conhece que só mudaram a roupa religiosa, mas não aprenderam a perdoar? Não aprenderam a amar de verdade? Não aprenderam a se tornarem pessoas mais pacíficas e pacificadoras? Continuam sendo absolutamente dominadas pela ira, só que agora ela diz o local certo do Deus certo. Mas o coração dela é o mesmo. Então, Jesus está falando, isso não adianta, não resolve. Quando a boa nova, ela é trocada por moralismo, política partidária e política institucional de igreja. Tem gente que acha que se converteu porque agora ele diz assim, olha, eu tinha um hábito assim horrível, eu bebia uma cerveja. A Viva não é abstêmia ao álcool, né? Mas eu bebi uma cerveja, agora eu me converti, eu não bebo mais uma cerveja.
Aí a pessoa passa perto de um amigo que está bebendo, a mão treme e fala, mas eu não posso mais porque eu vou agradar a Deus. E aí ela começa a moralizar todo mundo que está ao redor dela, dizendo, olha, você que está bebendo, você vai para o inferno porque bebe. O pessoal começa a ficar aterrorizado. O moralismo, ele tem no fundo, essa ideia de que eu sou superior porque eu escolhi certas práticas e hábitos de vida que a outra pessoa não escolheu e eu acho que o meu hábito de vida, a minha prática de vida é melhor do que a dela. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa que ela dizia assim, Herbert, você tem que bater mais em moral, falar mais de moralidade. Eu falei assim, então vamos fazer isso? Começar agora, eu e você, topa? Olha, a Bíblia fala que quem casou e divorciou, ou volta para o marido ou fica sem casar para sempre. O que você acha? Porque você já teve 2 casamentos. E 2 casamentos sendo cristã. É para moralizar mesmo? Vamos moralizar? Sim, pegar a moral e falar, a moral é cristianismo? Pois é, você não aguenta 2 dias. Nem eu. E a gente quer fazer isso com todo mundo? Achar que o evangelho é um processo de moralização? Eu não estou dizendo que quando a pessoa realmente crê em Cristo, a vida dela é transformada. Mas os motivos não são motivos da moralização, são motivos de consciência. De entender, bom, isso que eu estava fazendo fazia mal para o outro. Fazia mal para mim. Eu tenho que parar não porque eu tenho medo do inferno, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo do que o outro vai pensar, mas porque isso não faz mais sentido para a minha vida. A minha consciência não me permite mais isso. Eu amadureci internamente para isso. Por isso que toda religião que vem por implantação e obrigação é ruim. O evangelho vem por consciência, metanoia. E essa metanoia produz transformação não pela obrigação, mas pelo fato do evangelho habitar o coração da pessoa. Aí tem gente que confunde evangelho com política partidária, ou tem gente que também confunde evangelho com política institucional de igreja, passa o dia resolvendo problema de política da igreja, isso não tem nada a ver com Jesus, tem nada a ver com o evangelho. Ou quando algumas pessoas fazem de Deus um meio. Nossa, minha vida está tão ruim, agora eu vou procurar Deus. Descobri uma doença, agora eu tenho que buscar Deus. E aí, o que acontece, né? A gente vê que, assim, no Brasil que a gente vive, a igreja evangélica ganhou muita força. Isso é um fato. Mas quando você vai ver a cara da igreja que ganhou muita força, é uma igreja neopentecostal, que promete bênção e prosperidade para todo mundo o tempo todo. É uma igreja que converteu Deus à sua lógica de mundo. Qual é a maior meta do sistema neoliberal? Como é que eu meço que alguém está bem na vida? Pela grana que ela tem, pelo apartamento que ela mora e pelo status social dela. Os evangélicos fizeram o seguinte, olha, vamos manter essa lógica de mundo, valorizar isso e dizer que Deus dá pra gente isso aqui que eu tanto quero. Eu converti Deus aos anseios humanos mais profundos. Eu posso conseguir tudo isso trabalhando honestamente, pensando, criando possibilidades, maravilhoso. Só não faça de Deus um meio para os anseios mais profundos do nosso coração. No sentido de, eu preciso de cura, então agora eu vou buscar Deus para Ele me curar. Eu preciso de um namorado, de um casamento, de uma namorada, então Deus vai me dar isso. Aí eu fico orando, falando, Deus me dá E você não faz nada. Fica assim, eu vou deixar a vida me levar, Zeca Pagodinho. Pode ser também, né? Não estou aqui para moralizar ninguém. Essa semana eu estava ouvindo um amigo meu falando uma coisa muito interessante que ele já tinha dito para mim, né? O Ed. Uma vez eu fui conversar com ele, o Ed Renekiewicz, né? E aí eu falei assim, Ed, eu tô com essas preocupações e tal. Ele falou assim, Herbert, Deus te chamou para quê? Eu falei, olha, eu para esse negócio aí, que é cuidar de gente, ensinar, essa coisa aí. Aí o Ed falou assim, cara, pois é, o seu trabalho não é fazer com que a pessoa se converta, no máximo é assim, Jesus, olha só, tem essa pessoa aqui, se conheçam e se virem, se resolvam aí. Mas eu pensando, né, poxa, mas eu aprendi que o papel do pastor é isso, aquilo outro.
Falou, cara, o nosso papel é no máximo levar as pessoas a Cristo e ela com Cristo se resolvam. A consciência delas vai melhorar, vai aumentar. E é isso que acontece. Então, quando eu faço Deus virar um meio para qualquer coisa, eu, na verdade, prejudico a compreensão de quem Deus é e a minha relação com Deus. Ou quando a Bíblia é lida sem evangelho. Tem muita gente que lê a Bíblia e o evangelho não aparece. O que eu quero dizer com isso? O evangelho não é a Bíblia. O evangelho é uma mensagem contida na Bíblia. Pregar a Bíblia não é a mesma coisa que pregar o evangelho. Tem muita gente que fala, mas ele está sendo bíblico. Pois é, sendo bíblico faz as piores coisas do mundo. Porque o evangelho e a Bíblia não são a mesma coisa. A gente só encontra o evangelho contido nas escrituras. Mas as escrituras não são o evangelho. Tanto é que a gente tem uma diferença entre judeus e cristãos. Eles também lêem Bíblia. Mas eles são seguidores de Jesus? Eles compreendem o evangelho? Não. E por isso que tem muita gente que faz do púlpito de uma igreja, do lugar de pregação, de ensino, uma reafirmação da lei de Moisés e de Moisés o tempo todo. E é muito interessante porque nós aqui, pelo menos, nos dizemos protestantes, mas Lutero já dizia lá no século XVI, tirem Moisés do púlpito de vocês. Lutero falava isso. O que ele está dizendo? Que a vida religiosa se tornou uma reinterpretação do Antigo Testamento o tempo todo. Só que Jesus é mais um personagem da Bíblia. E não a pessoa que orienta toda a Escritura. Ele virou um personagem. Um pouco melhor para muita gente. Aí tem gente que pega a história de Davi e usa a história de Davi como um exemplo de vida. Cara, sinceramente, olha direito para a história de Davi. Assim, pega direitinho. O cara matava gente à torta direita. Se vivesse no mundo de hoje, seria um assassino. Esse é Davi. Matou mas muita gente. E a gente fala, olha quanta vitória Davi conquistou. Cara, matando gente. É porque a gente não pensa que se talvez Davi vivesse no meu mundo, ele estaria matando meu amigo, meu pai, minha mãe. Quando o personagem ele deixa de ser hipotético, idealizado e ganha nome, ganha chão, a gente vê a tragédia que ele produz naquele mundo. A gente vai dizer, Herbert, mas Davi é o homem segundo o coração de Deus. Pois é, porque Deus não se relaciona com a gente por mérito ou demérito. Mas, de acordo com o Evangelho, a pessoa que a gente tem que ouvir é Jesus. E um dia, quando os discípulos estavam com raiva de uma aldeia, porque Jesus falou o seguinte, vai nessa aldeia e pegue um animal para a gente matar e fazer a festa da Páscoa, né? E aí os discípulos chegam lá e falam, olha, o mestre mandou a gente buscar um animal para fazer a Páscoa, para celebrar a Páscoa. E eles não quiseram dar. Os discípulos voltam para Jesus e falam assim, mestre, você quer que a gente ore e caia fogo do céu e mate aquela aldeia inteira? Isso já no final do ministério de Jesus. E Jesus fala, vocês não sabem de que espírito eu sou? Vocês não entenderam nada? Vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo para vocês? O Filho do Homem não veio trazer matança, veio trazer vida. Então eu não sou desse espírito. Mas qual é o ponto? Lendo a Bíblia, quem faz a mesma coisa na história do Antigo Testamento? Elias. Diante dos profetas de Baal, Elias ora para que Deus desça fogo do céu e depois Elias vai e mata todo mundo degolado na espada. Elias. E Jesus está se diferenciando, dizendo assim, cara, eu sei que tem Elias, eu sei que tem Davi, eu sei que tem Josué, que vocês admiram, ele vira uma referência assim, teórica para desempenho humano, mas do ponto de vista do evangelho não serve para nada. Porque eu não sou do mesmo espírito que esses caras. Eu não tenho nada a ver. Jesus e Josué são pessoas absolutamente distintas. O problema é que a gente tenta equivaler tudo, botar tudo na mesma balança e dizer são próximos e não são. Jesus é distinto de tudo e todos. Bom, o ponto é praticamente impossível um religioso experimentar metanoia. Impossível. Eu já vi de muita coisa. Mas a coisa mais difícil é um evangélico se converter. Você vai dizer, mas é evangélico. Mas é muito difícil. Porque a gente acredita em qualquer coisa, é tão surreal, é tão distante de Jesus.
que a gente acha que está valendo qualquer coisa. A coisa mais difícil é um evangélico se converter. Se for pastor, então, é difícil. É difícil a gente passar por metanoia de verdade. Reorientar a nossa vida. Parar de produzir morte no mundo e andar segundo Jesus, do jeito de Jesus, para produzir vida no mundo. É difícil. Porque o caminho mais fácil é pagar mal com mal. O caminho mais fácil é viver ressentido. Quando a pessoa internaliza, ela não devolve, ela internaliza, se ressente. E fica dizendo, alguém fez isso comigo há 33 anos atrás, eu não saio desse lugar enquanto a pessoa não vier pedir perdão para mim. E eu tenho que liberar perdão para ela. Você virou Deus. Coisa horrível. Pois é. É muito difícil a gente mudar realmente a estrutura do nosso interior e experimentar a boa nova do Evangelho. Quanta gente vive uma vida culpada, de medo, de ansiedade, porque o Evangelho ainda não habita o coração dessa pessoa, não estrutura a vida dessa pessoa. Bom, para terminar, eu quero propor 3 coisas para a gente pensar como pilares de uma metanoia verdadeira. A primeira coisa é a gente aprender a dizer sim para Deus. Se a gente quiser experimentar metanoia, a gente tem que considerar que até aquelas coisas mais centrais da nossa vida precisa ser reinterpretado à luz de Cristo. É como se Jesus fosse um holofote assim, que fosse entrando dentro das nossas entranhas, no quarto escuro, naquilo que eu não quero abrir, nos meus traumas, nos meus medos, e começasse a dizer o seguinte, olha, essa cômoda aqui tem que mudar de lugar, não tá bom não. Mas Jesus, e esse ódio aqui que eu carrego do meu pai e da minha mãe? Pois é, não dá para ficar aí não. Você vai ter que perdoar. Mas Senhor, eu sofri muito com tal pessoa e... Pois é, meu camarada, mas se tu quiser andar do meu jeito, não dá para ser assim. Mas, Senhor, eu tô com ódio aqui no meu coração, que se eu ver fulano de tal, eu vou matar. Só tô esperando a hora certa. Pelo menos uma banda eu dou. Pois é, você vai ter que fazer um Muay Thai, botar essa raiva em outro lugar, porque contra essa pessoa você não pode mais. Mas, Senhor, eu adorava uma mentira, assim. Eu não gostava de... Pois é. Não vai poder viver a vida mentindo. Senhor, mas eu assim, minha vida está toda certa. Eu estou ganhando, assim, muita grana. Mas eu dou um jeitinho, sabe? Estou dando dízimo, Senhor. Pelo menos isso. Pois é, não dá para viver assim. É metanoia, eu diria que é passar por um processo de mudança profunda do nosso ser. Dizer sim para Deus não é dizer eu acredito em Deus. É dizer o jeito de Jesus viver, o jeito certo de viver. O meu jeito de viver precisa ser reinterpretado à luz de Cristo. Eu estou seguindo Ele, olhando para Ele e dizendo o seu jeito de viver é incrível. Mas, por outro lado, dizer sim para Deus é dizer não para um monte de maluquice religiosa que não faz jus a quem Jesus era. Com as pessoas com que ele andava, com que ele comia, o tipo de vida que ele vivia. Os fariseus chamaram Jesus de comilão, beberrão, endemoniado. São os títulos que Jesus recebeu. Você sabia disso? Que uma vez Jesus estava sentado à mesa com prostitutas, publicanos e pecadores. Olha a trupe de Jesus. Eu podia dar nome, assim, reinterpretando para o mundo de hoje, miliciano, vou parar por aqui, porque fica muito sério o negócio. Jesus sentado à mesa com essas pessoas, compartilhando o Evangelho, e Jesus fala uma coisa no Evangelho de Mateus, que às vezes a gente não lembra muito disso. Mas ele olha para os fariseus e fala assim, olha, no reino de Deus, as meretrizes, nome bonito, né? Meretrizes, poxa, gente... As prostitutas
vão anteceder vocês no reino dos céus. A lógica de Jesus é muito doida, gente. É outra lógica. A religião tenta botar para fora de Deus tudo aquilo que ela não tolera. O evangelho tenta agregar todo mundo para dentro de Deus. E dizer, dentro de Deus você vai ser transformado. Então, dizer sim para Deus é dizer sim para o modo de Jesus viver e existir. Modo de ser de Jesus. A segunda coisa é que uma metanoia é submeter a vida a Jesus. E alguém vai dizer assim, mas como é que submete a vida a Jesus? Ouvindo o que ele disse. Vivendo conforme ele disse. Praticando o que ele disse. Essa é a única maneira de você realmente experimentar o evangelho, não é teorizando na cabeça. Isso é a coisa mais fácil para você evitar andar conforme Jesus. Começar a viver uma vida de teoria, debate teológico, filosófico, e todo mundo olha para você dizendo assim, nossa, que pessoa admirável, como que ela sabe de Deus? A pergunta não é se você sabe de Deus. A pergunta é se você vive segundo Cristo. Porque o critério de Jesus é, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Ouve e pratica. Porque a coisa mais fácil da religião é melhorar o discurso das pessoas. A coisa mais fácil de uma igreja é fazer um curso de teologia e ficar normatizando a maneira que a pessoa fala. Então você acredita no quê? A pessoa pergunta, não, eu acredito em livre-arbítrio. Bom, livre-arbítrio, Lutero disse que não existe. E aí você vai formatando a linguagem teológica, sem que essa linguagem teológica seja implicada na vida vivida de prática, assim, de fato. E aí é muito fácil a gente ver um monte de gente que sabe falar super bem de Bíblia e teologia, mas você olha para a vida e fala, cara, tá distante de Jesus esse negócio, hein? Virou outra coisa. Quando não, a pessoa fica sufocada com tanta regra que ela diz, meu Deus, como é que eu vou viver como Jesus? É impossível. Porque é tanta lei, tanta regra, tanta coisa que eu tenho que fazer, que a pessoa fica, meu Deus. Por isso que andar com Jesus é um caminho que vai durar a tua vida toda. Então, assim como fazer dieta, hoje é domingo, são 12:09, daqui a pouco a gente acaba o culto. Lá para as 3h40 a gente está terminando. Brincadeira, 2h50, por aí. A pessoa pensa assim, meu Deus, amanhã minha dieta começa, eu vou perder 10 quilos em 15 dias. Felipe, glória a Deus. Brincadeira. Não existe esse negócio, assim como na vida cristã não existe essa ideia de que da noite para o dia você tem que dar todos os testemunhos de uma vida convertida, você tem que ser a pessoa maravilhosa, perfeita, de modo que todo mundo te admire e fala, ali vai um cristão. Se tiver uma Bíblia grande, pesada, debaixo do braço, e fala assim com todo mundo, paz do Senhor, irmão, irmã, varão, varoa, aí converteu de verdade. Mas isso não é o evangelho. Porque a gente pode falar tudo isso, pode fazer tudo isso, e continuar sendo péssimo para pai e mãe, continuar sendo péssimo para a esposa, continuar sendo péssimo para o marido, para os filhos, para os amigos. Você é uma pessoa que não foi cristificada. O coração está longe de Cristo. É o caminho mais fácil. E a terceira e última coisa, e eu vou terminar com ela, é que passar por uma metanoia é gostar tanto do jeito de Jesus ser e viver, que a gente passa a compartilhar isso. Eu acho que a maior parte do meu tempo na Viva, né, bom, e é óbvio, é falar de Jesus. Desde que eu resolvi, assim, plantar uma igreja, com as parcerias que a gente tem, eu pensei assim, que tipo de igreja é essa que está nascendo, né? E eu pensei, bom, eu gostaria que fosse uma igreja que todo mundo se encantasse por Jesus. E que a única coisa que ela pudesse rejeitar fosse a Cristo. A única coisa. Se ela quiser rejeitar alguma coisa, é a Cristo. E eu falei, mas quais são os apetrechos, aparatos que a gente tem que tirar dessa árvore para a pessoa se encantar só com Cristo? Então eu fui tirando tudo, pensando o que
que tem que tirar? Tira, joga fora. Isso não serve, isso não está em Jesus, não tem nada a ver com Jesus. Até o ponto dela ter um encontro com Jesus, olhar para Jesus e falar, eu confio nesse Deus que é maravilhoso, transformador, que me ama profundamente, que transforma a minha vida, que me faz um bem enorme e que me devolve para a minha vida melhor, transformado, cristificado. Porque todo mundo que teve encontro com Jesus não saiu dizendo doutrinas, saiu dizendo a minha vida foi transformada. O que você acha de uma pessoa que era amarrada por corrente em grilhões a vida toda, vivia dentro de um cemitério, tem um encontro com Jesus, é liberto de tudo aquilo que o aprisionava, e ele fala, mestre, deixa eu ir contigo para essa missão, chamado endemoniado de Gadara. Jesus falou, não, volta para sua casa, volta para os seus. Você imagina um jovem que a Bíblia descreve dizendo que ele estava são e saudável, batendo na porta da casa da mãe dele e dizendo o seguinte, eu tive um encontro com um homem chamado Jesus. E a mãe dele vai falar, o que aconteceu contigo? Esse é o encontro do Evangelho. Nos devolve para a nossa vida e para a vida de quem está ao nosso redor transformado. Por isso que a coisa mais maravilhosa é a gente levar todo ser humano a Jesus. Apresentar Jesus às pessoas. Compartilhar. Mas sem o peso da religião. Eu digo, as pessoas me perguntam, Herbert, você é religioso? Eu falo, estou fora disso. Estou fora disso, eu não gosto de religião. Se eu tivesse que ser religioso, eu acho que seria ateu. Não gosto de religião, eu gosto de Jesus, creio nele, mas todo o aparato, a estrutura, a coisa toda, eu estou fora desse negócio, porque Jesus ele não criou nada disso, quem criou foi a religião, quem criou foram as pessoas, essa estrutura pesada, rígida, fechada. Inclusive esse nome pastor não foi nem Jesus que deu. Por isso que eu falo, não me chama de pastor não, porque essa vocação aqui eu exerço, e as pessoas podem reconhecer ou não. Se não reconhecer, tchau Herbert, arruma outra pessoa, porque isso é vocação, não é título, não é cargo, é vocação. Então o dia que as pessoas param de reconhecer vocação, elas falam o seguinte, ó, obrigado, acabou, né? Então vocação não é cargo institucionalizado e dado por uma instituição, é dom espiritual, é esse negócio. Agora, como a gente exerce, aí sim a gente pode conversar, achar melhores maneiras, qual espaço a gente vai usar, tudo certo. Mas a minha oração é que essa talvez seja o início de conversa para muita gente, de metanoia, de como que o Evangelho transforma a nossa maneira de pensar. E a minha oração é que Deus, assim, vá nas entranhas do seu coração para você perceber aquilo que é só religião, aquilo que é só palha, aquilo que não é coisa nobre de verdade, entendeu? Amém. Vamos orar. Deus querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de tanta gente querida que dedicou esse tempo para estar aqui com a gente, ouvindo. Obrigado por isso, Senhor. E agora o que eu peço é que o Senhor, de alguma maneira, fale aos nossos corações, Senhor. Fale e use a maneira como o Senhor quer para comunicar verdades ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Bom domingo a todos.